Oi gente, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e essa é a primeira edição de uma coluna nova no blog, que é o Fuxico da Minha Estante, que, como vocês podem ver pelo cenário aqui no fundo, a intenção é mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a minha estante, como eu organizo meus livros, qual a ordem deles, quais são os meus preferidos, essas coisas que a gente do mundo literário gosta bastante de ver. Eu recebi vários e-mails de vocês por formulário de contato, até conversas pelo Facebook e no Twitter, para fazer um tour pela minha estante, para mostrar um pouquinho mais sobre como eu organizo os meus livros. Entretanto, eu ando muito sem tempo, não deu tempo realmente para eu gravar esse vídeo, e eu acabei protelando, deixando, semana que vem eu gravo, ou final de semana eu gravo, e acaba que não dá, né, gente? Não estreiei a coluna. Agora surgiu uma oportunidade bem legal de eu mostrar um cantinho em especial da minha coluna pra vocês. Da minha coluna não, da minha estante pra vocês, que é onde eu guardo os meus livros da UC, uma livraria de Portugal. Vou tentar pegar a câmera sem tremer pra mostrar pra vocês. Aqui, esses são os meus livros de Portugal. São poucos ainda, até porque não é muito barato importar os livros por lá. E eu tenho aqui Uma Noite de Amor, Força do Desejo, Tabu, Ligações Proibidas, Lições de Sedução, Desejo Insaciável, As Regras da Sedução, Um Desejo Sutil, Um Estranho nos Meus Braços, que é um ótimo livro, Prazeres Proibidos, Crônicas de Paixão e Capricho, A Cama da Paixão, A Paixão e o Casamento do Ano. São poucos livros, mas eles têm aqui um cantinho especial na minha estante, até porque eu gosto muito, muito, muito desse tipo de literatura, consequentemente desse tipo de livro. Agora vocês me perguntam, Paola, por que você só mostrou esse seu cantinho da sua estante exatamente hoje, dia 28 de junho? Porque eu tenho uma boa notícia pra vocês. Hoje, a UC tá com uma super promoção de frete grátis pro mundo todo. Então, aqui, nós do Brasil, podemos comprar sem pagar o frete. Quem acompanha o blog, viu as resenhas que eu já postei, até os comentários sobre a livraria, eu curto muito realizar importações lá. Só que o frete é realmente muito salgado. Acho que na minha última compra ele ficou por volta de, não sei se foi 70 ou 90 reais. Então pesa muito. Você tem que, assim, selecionar aqueles livros que você quer muito, muito, muito. Guardar um dinheiro por um tempo para poder comprar. Mas agora, hoje, com o frete grátis, vale a pena fazer um vidinho especial para vocês, para tirar algumas dúvidas e também dar umas indicações da livraria. Espero que vocês gostem. Primeiro, vamos lá. Paola, meu Deus do céu, por que você fala tanto dessa UC? Seguinte, a UC, por ser em Portugal, ela tem ali contato com as editoras da região que focam em públicos no mercado editorial totalmente diferente de nosso. O que a gente tem que entender é que o Brasil tem um perfil literário diferente do perfil literário de Portugal. E lá, os romances, eles têm como eu posso dizer? Eles têm um leque muito maior do que aqui. Aqui a gente, se vocês repararem, a gente vai fazendo um ciclo. Por exemplo, estoura uma bomba de livros em A Sobrenatural. Então a gente tem um monte daqueles romances, livros só desse estilo. A história bomba da distopia. A gente viu aquele monte de distopia. E é assim, é um ciclo que segue sempre esse ritmo. Em Portugal, a gente tem, se a gente for reparar, entrar na UC e for reparar, os estilos de publicações são diferentes, as gamas são mais diversificadas. Então a gente encontra romance contemporâneo, romance histórico, sobrenatural, aos montes lá. Então é muito bom você ver autores, autoras e autores que são reconhecidos lá fora, nos Estados Unidos, que ganham prêmios ali também. Em Portugal, ver que os nossos irmãos, eles valorizam mais esse tipo de literatura. Um gênero que eu gosto muito, que vocês, acho que quem acompanha o Livros e Fuxico sabe, eu sou apaixonada por romances históricos. Entretanto, aqui, quantas editoras a gente pode falar que realmente investem nesse tipo de literatura?
são poucas. E geralmente a gente tem aí os livros daquelas editoras, das autoras, né, carimbadas. São sempre aquelas mesmas figurinhas padrão, porque as editoras parecem que têm medo de errar. Então eu fico ali, sempre nas mesmas autoras. Não que eu não goste, mas é bom a gente pesquisar novas autoras que escrevem tão bem. Vocês não acham? Por isso que é algo que me chama tanto a atenção, porque ela tem uma gama diferenciada de livros. E outra coisa, eu sou péssima em inglês. Apesar de eu estar fazendo meu curso ali, eu não me arrisco ainda a ler um livro inteiro. Não vou conseguir, a leitura não vai fluir. Então você vê lá, a autora que eu adoro, Julia Kim. Aqui no Brasil ela teve um livro publicado, que foi, eu tenho ele aqui, eu vou pegar pra vocês. Não, eu não sei onde tá. Mas tá. Da Julia Kim, ela teve 2 livros publicados aqui apenas pelo formato de romance de banca. E é uma autora que escreve maravilhosamente bem e a gente não tem previsão nenhuma dela aparecer aqui pelas livrarias que costumam publicar esse tipo de livro, como a Editora Planeta, por exemplo. As livrarias não, perdão, as editoras costumam publicar esse tipo de livro. Então o que a gente faz? A gente procura e-book ou tenta ler em inglês. Como eu não sei ler em inglês, eu fico limitada nessa gama dos e-books. E na correria do dia a dia é difícil a gente parar na frente do computador para ler um livro. O que eu faço então? Fico sem lê-los. Vou até encontrar o Wookie por meio da Tonks, do Romance in Pink, e descobri que algumas dessas minhas autoras preferidas, que eu só conseguia ler em e-book, foram publicadas em Portugal e têm seus livros trabalhados nessa livraria digital. Que é exatamente isso que é a Wookie. É Submarino, uma Fanac, é uma Saraiva de lã. Então é uma loja virtual muito reconhecida que tem aí livros para todas as idades, gêneros literários e gostos, né, principalmente, que é o mais legal. Por isso que eu falo tanto da Wookie pra vocês. Outra coisa que vocês me perguntam, mas Paola, e o português da Wookie? É diferente? O português dos livros vendidos na Wookie é diferente? Como que eu vou importar um livro lá? E chega aqui eu não consegui ler ou não gostar. Eu não senti muita diferença. Eu acho que tem algumas palavras assim que a gente demora um pouquinho mais para decifrar, mas o contexto é fácil de entender. E tem outras assim que a diferença é na parte da escrita. A forma que eles pronunciam tá mais associada à forma que eles escrevem. Então a escrita chega até a ser, confesso, um pouco engraçado em alguns momentos de algumas palavras que são escritas de forma diferente que a gente. A gente olha e fala, mas isso tá errado, e não, é o português deles. Mas é absolutamente compreensível, normal. Não chega a parar a leitura e fala, nossa, que palavra é essa? Segue no ritmo gostoso. Um exemplo, que foi do título de um livro que eu já mostrei pra vocês. Aqui, ó. Esse livro, por exemplo, da Lisa Keppels. Aqui, ó. Se vocês repararem, Desejo Sutil o nome. Olha o jeito que é escrito sutil. É com um B. E mesmo assim a gente sabe que é desejo sutil. Então são esses detalhes aí de português diferentes que a gente encontra no decorrer da narrativa. Uma coisa também que a gente vê é que acaba que o português deles, a forma que eles escrevem, que eles estruturam uma frase, fica um pouco mais coloquial. E eles usam o mim bastante, colocam a primeira pessoa assim, em vez de eu me referir eu coloco o meu nome na frase. São alguns detalhes dessa forma, mas realmente nada que atrapalhe a leitura. Então pode ler o português lá de Portugal sem medo. Procura algumas resenhas do blog, eu vou deixar os links de algumas aqui. Se você está vendo no YouTube, corre para a página do post no blog, que você vai ver o link de algumas resenhas, que tem algumas partes em português de Portugal que eu coloquei para vocês darem uma olhadinha aí nas diferenças sutis que vocês encontram ao decorrer da narrativa. Bom, além do português, vocês me perguntam sobre o valor do livro, mas Paola, tá em euro. Gente, moleza. O euro aí tá com uma cotação de 2,59 mais ou menos. Como a compra é realizada por cartão internacional, ele converte primeiro para dólar, depois para euro. Então vamos arredondar aí 2,60, 2,61. Só pegar o valor que tá lá e multiplicar. Como comprar na Wookie? Faz seu cadastro fácil lá com endereço, telefone residencial, seu e-mail, cria uma senha de login, como a gente faz em qualquer livraria online por aqui,
e pode começar a navegar pelo site. É muito tranquilo de fazer pesquisa lá, os livros são direcionados por estilo, por editora, por autor, então você consegue encontrar ali o seu gênero literário de forma fácil. Além, no cadastro, talvez uma coisa que pode pintar uma dúvida para vocês, que já teve galera me perguntando e que eu mesmo tive dúvida, e que a Tonks que me ajudou, foi que eles pedem o número de NIF. Mas que diacho, que é esse NIF? É o nosso CPF, então é o código do cliente. Facinho. Outra coisa que talvez pode pintar dúvida, código postal, nosso CEP, antes de você pôr o código postal, selecione o país, porque senão dá erro. E só isso. Depois que você fez o cadastro, você vai ver que as informações ali são super fáceis e é só começar a colocar os produtos na sua cestinha de compra, ver, ele vai fazendo a soma ali, pode converter o valor total pela cotação do euro e moleza. Contudo, tem uma coisa que é muito importante. Algo que não vende por boleto, débito em conta, nada disso. É só cartão internacional. Então você necessariamente precisa ter um para comprar. É uma pena, mas aí o certo é você correr, pai, mãe, me empresta seu cartão, dá um jeitinho aí, porque os livros de lá são muito bons. Sobre o prazo de entrega, né? Vocês também perguntam. Demora muito? Você tem que olhar duas coisas. Quando você vai comprar um livro, ele tem lá no cantinho prazo de entrega, 24 horas, 48 horas, ou a verificar com o fornecedor. Então são detalhes que você tem que olhar. Se todos os livros que da sua listinha têm ali 24 horas de entrega, é porque é a UC tem à disposição esses livros. Então ela consegue postar em até 24 horas e aqui no máximo 20 dias o livro está aqui no Brasil. Mas, Paula, por que 20 dias? Porque é intercontinental, então realmente demora, passa pela alfândega e tudo mais. Se tem outros livros a verificar o prazo, aí depende de consultar com o fornecedor. Já aconteceu uma vez de eu comprar um livro, que foi da autora Emma Windows, um livro que eu queria muito, que eles tinham lá o prazo a verificar com o fornecedor, no caso a editora, e eles não tinham mais o livro. Eu fiquei esperando 10 dias pelo livro, mas a UC sempre me mandando e-mail, atualizando, falando que eles estavam entrando em contato com o fornecedor deles. Acabou que eu desisti, eles me deram a opção. Olha, vai demorar, a gente não tem prazo. O que você prefere? Quer o seu dinheiro de volta e um bônus para compra? Ou você quer esperar? Então eles são muito acessíveis, é uma empresa confiável, os livros vêm super bem embalados, bem cuidados, tem todo esse e-commerce muito positivo. Deixa eu ver, o que mais que vocês me perguntam? Bom, é só isso. Eu acho que essas são as principais dúvidas. Também tem algumas outras que a gente colocou no post, eu e a Mi, do Inteiramente Diva. Se você tá vendo no YouTube, corre pro post. Lá tem umas coisas bem legais de algumas outras dúvidas que a gente colocou de forma escrita. Eu só fiz o vidinho mesmo porque eu queria mostrar alguns livros pra vocês. A minha intenção agora é dar umas dicas. Primeiro, quando vai na UC e procura pelos livros de autoras internacionais que você conhece, que você sabe que escreve bem e que ainda não foram publicados por aqui. Ou não, Paula, tem uma série que já começou a ser publicada aqui, mas o segundo, o terceiro livro ainda não foram publicados aqui. Pode acontecer de em Portugal eles já terem sido lançados. Então vai lá, confere o preço, vê se vale a pena. Acontece o contrário também, existem séries que nós estamos adiantados, eles estão atrasados. É tudo questão de pesquisar. Quer um exemplo? Essa série aqui, ó, da Laura Ligun. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou lembram dessa autora de nome. Essa aqui é uma série com 4 livros. Um deles, que é o último, foi lançado aqui pela editora Planeta e que fez muito sucesso na época, que é Muito Mais Que Uma Princesa. Muitas pessoas já leram esse livro, gostaram, amaram e não sabem que é uma série. Pois é, galera, é uma série e na UC tem 2 livros dessa série publicados lá, que é esse aqui, Prazeres Proibidos, e esse aqui, que é A Cama da Paixão, que já tem resenha lá no blog, aqui no blog, no nosso Livros e Fuxicos. Então,
Ah, tá aí uma dica pra quem gosta de romance histórico, pra quem já leu muito mais que uma princesa sabe que essa autora escreve bem. Pra quem ainda não conhece a autora, eu posso compará-la com outra que também já teve um livro publicado por aqui e que é uma série também, a editora começou e parou, que é a Nicole Jordan. Você já leu Sedução, da Nicole Jordan, que foi um livro também lançado pela Planeta e que eu quero muito esse livro. Eu já li, mas não consegui comprá-lo porque é um livro super caro. Bom, se você já leu, saiba que também é uma série e que o outro livro dessa série foi lançado em Portugal, que é A Paixão. Aqui, eu comprei. Ainda não pude ler, mas tá na minha meta de leitura para esse ano. Super lindo. Vocês podem reparar que os acabamentos dos livros de Portugal são diferentes, então bem legais. Outra boa dica de autora. Outra autora que eu gosto muito, que eu já falei, que eu falei pra vocês, da Julia Kim, que só teve os seus romances publicados aqui por Romance de Banca e que agora teve o livro de uma série também publicada por lá, que tem um nome bem diferente, mas Crônicas, ai gente, Crônicas de Paixões e Caprichos, super indicado, valia muito a pena, então pode pesquisar. Gosta de romances históricos? Aqui outra dica. Outra autora que não é conhecida, muito conhecida aqui no Brasil e que escreve muito bem, que eu super indico, é essa Lisa Kleypas, que eu mostrei pra vocês, O Desejo Sutil. Esse livro aqui, O Estranho em Meus Braços, tem resenha no blog e é ótimo. Realmente eu gostei muito, a autora me ganhou. Esse aqui foi na primeira compra. Se eu não me engano, galera, esse livro é 5 euros. Então aí ele vai entrar na casa dos 13 reais. Pesquisem e comparem, é muito barato. Você não encontra aqui no Brasil romance histórico nesse valor, assim. Então, pode comprar que é bom. Outro livro da autora aí, ó, Desejo Sutil, que também é uma série, se não me engano. Eu não sei se é série ou trilogia, mas eu não pude ler ainda, que essa foi a compra aqui que eu realizei na UC na época da Páscoa, ainda não deu tempo de ler todos, mas também uma indicação. Jazz Michels, uma autora de Tabu, um dos melhores livros que eu li o ano passado. Uma leitura rápida, envolvente, sensual, que é uma marca dessa autora, e diferenciado. Eu acho que eu gostei porque foi o primeiro livro que eu li da UC e eu senti realmente a diferença do texto. O texto aqui é original, nada foi tirado, nada foi suavizado. E quando você percebe isso, você aprende a gostar mais do trabalho. Por isso que eu gosto muito do trabalho das livrarias de Portugal, porque elas mantêm o texto original. E vocês sabem, por aqui no Brasil ainda existe muita suavização de texto. Outro livro da série, da mesma série dessa da autora de Tabu, Força do Desejo, vocês verem o estilo do livro, super lindo. Outra mega indicação, muito bom mesmo. Aí vocês falam, mas Paola, você só indica romance histórico? Bom, é que é o que eu foco mais nas compras que eu tenho, que eu faço na UC. Mas também tem romance sobrenatural lá. Esse aqui é um exemplo, que é Desejo Insaciável, da Cressy Cole. Gente, eu não li esse livro ainda, eu sei, podem me bater. Todo mundo fala horrores dessa autora, horrores de bom, não horrores de ruim. Horrores de que ela é muito, muito, muito fera e eu ainda não li. Mas aqui tem até uma fotinha dela, essa série dizem que é enorme, mas tá aí, já comprei, tá aqui, vou mostrar pra vocês outra indicação. Bom, tem alguns outros ali, mas a ideia é essa. Vocês viram alguns livros que são muito conhecidos lá fora, que a galera que faz parte aí de comunidade de romance, de e-book, conhece bastante as autoras, e você não gosta de ler e-book, não sabe ler inglês, a UC é a opção. E hoje, com frete grátis, você consegue comprar por um preço mais acessível. Fazendo as contas, eu vou falar pra você que você vai pagar uns 30 reais nesses livros mais caros, que estão ali entre a faixa de 15 euros, 19 euros, mas você vai achar livros também de 5 euros, que foi o exemplo desse da Lisa que eu mostrei pra vocês, que é um livro ótimo e é muito barato. Outro livro de 5 euros, que eu
pesquisei especificamente para mostrar para vocês. Vou falar de novo. Se você tá no YouTube, corre no blog para ver, porque no blog eu coloquei mais dessas comparações. Já ouviram falar do livro A Rosa... Calma que eu anotei. A Rosa Branca Rebelde, que foi lançado pela editora Raí aqui faz pouco tempo. O livro, eu queria muito esse livro, dizem que é muito bom. E quando eu vi ele na livraria, eu falei, gente, que livro lindo. Realmente compensa, é R$44 aqui no Brasil, na livraria que eu vou. Procurei no Buscapé, a livraria mais barata que eu achei, R$33. É caro, é bem caro. Mas é o preço do romance histórico por aqui, certo? Então eu quase comprei esse livro, até eu descobri que ele também foi lançado em Portugal. Agora vocês parem tudo. Sabe quanto ele está sendo vendido lá na UC? 5 euros. Eu consegui um descontinho ali e mais essa promoção do frete grátis. Na minha compra, eu paguei R$12 nesse livro. Mas se a gente for fazer aí a conta redonda, R$13 no máximo. Galera, um livro que aqui é R$33, eu pagar lá com frete grátis, R$13 é muito barato, é uma ótima economia. A única diferença é a edição, a editora e essa parte do português de lá, é o português de cá que é tranquilo. Bom, gente, é isso. Eu falei pra vocês um pouco sobre a UC, sobre como eu gosto de lá e realmente coloquei algumas indicações pra vocês aí, mas qualquer coisa é só colocar a tag UC no blog que vocês vão ter várias matérias especiais e realmente indico. Hoje, especialmente hoje, venha falar comigo no Twitter, no Facebook, que eu vou ajudar. Precisar de ajuda, de dica, fala comigo que se eu puder eu vou ajudar vocês, porque realmente eu incentivo. Aqui embaixo, no YouTube, tá no YouTube? Tem o link aqui embaixo da livraria, corre lá para pesquisar um pouco mais. Tá no blog, você tem, no cantinho do blog tem o banner da livraria, ou também aqui no post tem os links com uns livros, outros que eu comprei, algumas indicações para vocês conhecerem mais. Vale a pena pesquisar e espero que vocês gostem. Se comprarem, lerem, falem pra mim o que acharam, beleza? Bom, gente, esse foi o meu primeiro fuxico de estante, foi meio corrido, meio perdido, mas espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo. Tchau!